Boa tarde, todo mundo. Eu agradeço aqui a presença de todo mundo. A gente vai começar o segundo dia do colóquio Poderes do Som, organizado pelo Cult Pop e pelo GAST, os grupos de pesquisa aqui coordenados pela Adriana e outro coordenado por mim, enfim. Hoje a gente vai ter duas mesas, uma agora às 2h e outra às 4h30. A primeira mesa ela conta com a apresentação da Carol Govari, do Mário Arruda, do Cássio Borba e do Frank Jorge. Tá? Então, a gente pode começar agora, lembrando assim, vocês têm 15 minutos, a Adri aqui vai fazer o papel da fiscal e vai avisar vocês quando faltar 5 e quando faltar 1. Cássio. Todo mundo sabe o que foi isso? Bom, isso é o que uma comentadora lá nos anos 20 tinha a falar sobre esse trecho que a gente acabou de ouvir. Ela cita Goethe para traduzir esse momento. Bem vejo, minha alma insaciável está fechada às doçuras da paz. Ilusões desvanecedoras, por que não sois mais que ilusões? E vós, regaço inesgotável, fonte de toda a vida, o que estão suspensos céu e terra, e aqui aspira minha alma emurchecida, vós que desalterais o mundo, e assim por diante. Vamos ouvir uma outra gravação do mesmo trecho, e ver se você concorda com a descrição dela. E para encerrar essa introdução, eu vou passar um trechinho de um vídeo. Bueno. Esse é o meu trabalho de doutorado. Esse é o meu título provisório, Escutas Expandidas. E eu estou concluindo agora o segundo ano. Estou chegando na redação final da minha qualificação. E para introduzir essa pesquisa, eu tenho pensado ela em 3 grandes blocos de textos. Seriam assim os materiais que eu estou trabalhando. Em primeiro lugar, a minha fundamentação teórica e a perspectiva epistemológica que vem lá da semiótica, que eu tenho estudado já desde a iniciação científica, e que para esse trabalho apresenta alguns conceitos importantes, que eu arrolei ali alguns deles, né? A semiótica, vocês sabem, se a gente pensar a partir do paradigma estruturalista, vai pensar a significação em termos de significantes que estão ligados a significados. Então, se a gente for pensar a escuta, que é o meu objeto, e a proposta aqui hoje é um pouco pensar a escuta como objeto de comunicação, a gente teria com isso uma espécie de hermenêutica da música, né? Mas a nossa questão não é o que significa uma determinada escuta musical, e sim a questão da produção comunicacional dessa escuta. Então, contra a distinção de entidades bem delimitadas como o emissor, o receptor, o canal e a mensagem, que são clássicas nas teorias da comunicação, a questão é a produção dessas entidades por meio de acoplamentos de materialidades da comunicação. Eu vou ser breve nesses 2 primeiros blocos aqui, para depois a gente focar no terceiro nessa apresentação. O segundo bloco é o estado da arte que eu realizei lá no primeiro semestre e continuo olhando para essas coisas, observando a produção científica brasileira dos últimos anos nesses bancos de textos aqui,
o diretório de grupos de pesquisa, a biblioteca de tese e dissertações, os anais dos GTs de música da Compós e da Intercom, e que eu estou tirando como conclusão parcial a ideia de que a escuta musical no Brasil, ela é, por um lado, um termo usado com muita frequência nos nossos estudos, e, por outro, ela é poucas vezes examinada em maior profundidade, em trabalhos mais verticais e centrados no conceito de escuta musical. Essa é um pouco a justificativa do trabalho, seria suprir essa carência de uma perspectiva da comunicação. E, por fim, o terceiro bloco que eu vou usar para essa apresentação aqui hoje é o bloco de revisão de literatura, que eu estou tentando agrupar isso, que eu estou chamando de as teorias da escuta musical. Elas vêm tanto da musicologia quanto da sociologia. O Adorno tem um papel fundante aí nesses estudos, mas principalmente os sound studies contemporâneos, e algumas das ideias eu vou retomar a seguir. Eu geralmente tenho começado com esse sujeito chamado Peter Zandi, que tem um livrinho muito interessante sobre a escuta, em que ele vai imaginar, ele vai se perguntar sobre a possibilidade de transmitir uma escuta. Então a questão não é eu recomendar uma música para o Zé, ou eu dizer especificamente um trecho dessa música que eu quero que ele preste atenção, mas seria o desafio de eu passar para ele a minha escuta enquanto eu a escuto. O Peter Zandi vai dizer que quem conseguiu fazer isso na história, aqueles que conseguiram marcar e transmitir a sua escuta, foram os arranjadores, né? Essa é a resposta, eu acho interessante e ao mesmo tempo um pouco limitadora, que ele dá, né? As transcrições, por exemplo, para piano de uma sinfonia do Beethoven que o Liszt fez lá no século XIX, e assim por diante. Então, a nossa ideia quanto a isso é que, embora a gente não possa, obviamente, transmitir uma escuta por telepatia, existem outras formas de tradução da escuta musical que não se reduzem ao arranjo e nem ao especificamente musical, e é um pouco isso que eu estava tentando mostrar com esses exemplos que eu trouxe no começo, né? Tanto uma tradução verbal quanto uma tradução audiovisual de um trecho específico da Nona Sinfonia de Beethoven. Eu tenho partido também das provocações de Roland Barthes, que tem alguns textos importantes sobre a escuta. E o Barthes vai falar não do significado da escuta, novamente, mas de uma escuta que se exterioriza, né? Que obriga o sujeito a renunciar à sua intimidade, uma espécie de desconstrução exteriorizante da escuta. E essa é um pouco a ideia das escutas expandidas, assim, né? No sentido de escutas comunicacionalmente produzidas, comunicacionalmente expandidas, que é a tese. Um outro interlocutor é o Pierre Schaeffer. Ele serve de uma espécie de contra-inspiração para a tese, quando ele lança suas teses clássicas sobre a escuta reduzida, né? O Pierre Schaeffer, no contexto da música concreta, aquela música que pela primeira vez na história estava sendo composta já no suporte, ao invés de a gente registrar uma música que foi composta para um instrumento. Nesse contexto ele pensava que uma escuta correspondente para a música concreta seria a escuta reduzida, ou escuta fenomenológica, como ele chamava, né? Que seria a escuta seria a escuta do som conforme eu o escuto, isso é, desligado de referentes no mundo. Eu não vou escutar, se a gente fosse ouvir aquela sinfonia de Beethoven, eu não estaria ouvindo os instrumentos que estão tocando na orquestra, mas sim os próprios atributos do som, e nesse sentido uma fenomenologia da escuta. Enquanto que a tese é um pouco o contrário, né? Dizer que as escutas são irredutíveis, que são conectadas em várias direções, que são produzidas intertextualmente na comunicação. A própria escuta reduzida só existe por causa de um acoplamento de materialidades comunicacionais. Com isso eu faço também uma breve menção a esse autor, Ola Stockfeldt, que tem um texto muito bom chamado Adequate Modes of Listening, os modos adequados de escuta, que ele vai dizer que cada escuta precisa de um contexto, que cada gênero vai ter os seus tipos de escuta, que cada lugar em que se escuta vai influir na escuta adequada
para uma determinada música. E isso abre um leque possível de investigações para nós, né? São múltiplas escutas que existem, cabe a nós mapear algumas delas, alguns desses processos de produção de escuta. Por oposição também, há uma ideia clássica fundante, talvez, do campo de estudos da escuta musical, que o Adorno lança lá no final dos anos 60, quando ele está fazendo a introdução à sociologia da música. Ele dizia que existia um modo, o modo de escuta do expert, e aí, a partir desse modo de escuta, haveria vários outros modos degenerados de se ouvir música, até chegar no ouvinte incauto. Só 5 minutos faltam? Então, vou ter que dar um corridão. E a ideia é que existem, em suma, vários modos adequados de escuta e não um só, como era o caso em Adorno. Como o objetivo é descrever práticas significantes que produzem as escutas musicais expandidas, o primeiro passo é fazer um mapeamento dessas escutas. E eu estou lançando mão de uma metodologia experimental, pensando nessas ideias de territórios de escuta, cada um dos quais vai expressar certas audibilidades, ou seja, possibilidades e limites para uma escuta, que a gente vai coletar em expressões ou relatos de escuta, como aquele que a gente viu lá no começo. E dentro de cada território a gente pode identificar certos parâmetros de escuta, né? O que é que se pode escutar em uma determinada prática significante de escuta. Então, essas são as análises que eu tenho previstas para até o final da tese. Eu quero me debruçar sobre vários tipos de escuta e os materiais comunicacionais que participam na produção delas. Mas o meu primeiro estudo, que está me tomando bastante tempo, está sendo os territórios de escuta da Nona Sinfonia de Beethoven, que é aquela música que a gente ouviu lá no começo, que é uma das músicas mais comentadas, possivelmente, de todos os tempos. Então, por esse motivo, eu fui atrás dela. E esses são os territórios que eu tenho investigado no caso da Nona Sinfonia. Então, a gente vai ter os blogs, e eu tenho olhado principalmente para esse aqui, que é o PQP Bach. Não sei se todos conhecem aí, mas é um blog que eu acho magnífico, é aqui do Sul, e eles fazem a pirataria, botam os discos lá e fazem comentários, relatos de escuta, com relatos bem mais pessoais do que a gente vai encontrar em outros territórios. Um outro território é esse aqui, dos guias de compra de discos, que é um formato já um pouco obsoleto, mas eles faziam comparações, resenhas de álbuns. A gente vai ter também as resenhas de compradores de discos na Amazon, que surpreendem pela grande abrangência de parâmetros de escuta e as boas discussões que há aí também. E a gente vai ter a crítica em 2 grandes blocos. Eu me debrucei sobre as críticas da época, que saíram lá na premiere da Nona Sinfonia, em 1824. São publicações austríacas e alemãs, os contemporâneos de Beethoven. E eu tenho olhado também para críticas, se é que se poderia chamar de críticas, as publicações na época da estreia brasileira da Nona Sinfonia, que é em 1918. Aí eu estou investigando a hemeroteca digital e tenho encontrado coisas assim. Então, só para deixar 2 considerações parciais e brevíssimas, enquanto que no território de escuta das publicações lá de 1824, vai aparecer com frequência essa coisa de uma espécie de escuta espiritual. É como se o espírito do compositor, de Beethoven, estivesse se comunicando com o espírito do ouvinte. Quando a gente vai para os guias de discos, que são resenhistas profissionais de discos, né? Quando aparece esse parâmetro da escuta espiritual, se é que ele aparece, ele vai estar ligado à figura do regente e não mais do compositor, né? Que é uma entidade musical que me parece que ganhou uma importância maior no século XX. Um outro ponto é o que eu estou chamando muito parcialmente de a escuta do cânone, né? Então, a gente vai ter... Isso aqui são jornais de 1918 no Brasil, são recortes. Ali é o anúncio da primeira performance da Nona Sinfonia, vocês veem como está pequenininho ali.
E aqui tá ruim de ler, mas no dia da estreia, o jornalista menciona um livrinho que uma autora chamada A. de Rezende estava lançando para que os ouvintes, ouvindo essa parada pela primeira vez, pudessem entender, né? Uma espécie de guia de escuta que ela lançou. E aí eu fui atrás desse guia que ele menciona aqui, e eu encontrei esse livro na estante virtual de 1920, é uma segunda edição, por R$6, então eu comprei. E isso é o que ela diz da Nona Sinfonia. A Nona Sinfonia é a última palavra do estilo sinfônico. Essa sinfonia provocou muitos comentários, mas hoje só possui admiradores, que nela reconhecem uma das grandes obras-primas da música. Só admiradores, portanto. Então compare-se isso a uma crítica de 1824, saída na Alemanha, o ano da estreia, em que o crítico está basicamente dizendo que se os nossos jovens compositores fossem imitar Beethoven, a gente estava frito, porque ele fez um desserviço à tradição sinfônica. Ui. E aqui é um outro comentário nesse mesmo sentido, né, de que Beethoven estaria completamente equivocado. Então, essa questão da avaliação também tem me interessado bastante nessa discussão da produção da escuta. Obrigado. Então, pessoal, boa tarde a todas e todos. O meu nome é Caroline, eu sou bolsista CAPES aqui na Unicinos, doutorado, eu sou orientanda da professora Adriana Amaral e eu faço parte do Cult Pop, né? E o que eu trouxe para apresentar hoje aqui para vocês é um recorte, mais ou menos, da minha tese, na verdade. É algo que não está bem fechado, né? Eu estou em vias de defesa. Se chama Brega Punk Jovem Guarda, uma categorização do rock gaúcho feito na década de 80, a partir de seus diferentes elementos sonoros. Bom, então, como eu comentei, né, isso aqui é um recorte da minha tese, onde eu pesquiso a constituição midiática e identitária do rock gaúcho, feito, né, depois eu volto mais ou menos ao que eu estou entendendo como rock gaúcho. Eu parto do movimento... Volta, por favor. Eu parto do movimento de rock no Brasil, né, nos anos 80, a partir do Rock in Rio, no Rio de Janeiro. E aqui em Porto Alegre eu começo mais ou menos no Rock Unificado, que foi um festival que uniu várias bandas dos anos 80, né, daquela época, no Gigantinho. E veio um olheiro da RCA, do selo Plug, o Tadeu Valério, e ele fez uma seleção de bandas para montar uma coletânea chamada Rock Grande do Sul, que foi lançada em 86, e a partir dessa coletânea aqui o rock gaúcho ele meio que ganhou proporções nacionais, né? Vai passar. Aqui são só algumas imagens das bandas e da coletânea, né, que é Rock Grande do Sul, e as bandas são Os Replicantes, Garotos da Rua, TNT, De Fala, Engenheiros do Havaí. Essas fotos foram todas tiradas pela Rochelle Coste, que é uma fotógrafa que atuou bastante na cena aqui em Porto Alegre de 84 a 88, mais ou menos. E ela fez as fotos dessa coletânea, ela que me enviou essas fotos. E só ela esqueceu até a foto do Garotos da Rua. Enfim, essa foi uma foto que eu fiz do meu vinil mesmo. Obrigada. Ótimo. Então, bom, o problema, na verdade, que eu trago aqui hoje e faz parte da minha tese, é em relação ao que ficou conhecido, né, como rock gaúcho, já que tem uma geração posterior, principalmente a partir dos anos 2000, que não se reconhece como rock gaúcho. Eu trabalho esse rock gaúcho muito específico nos anos 80, né, meio que paralelamente ao que ficou conhecido como B-rock, né, aquela geração ali, Blitz, Kid de Abelha, Paralamas, isso mesmo. Mas que, de alguma forma, esse rock gaúcho estava dentro, né, de uma indústria que foi muito lucrativa na época, né, rendeu muito dinheiro para as gravadoras. E, além disso, que eu acho que é importante falar, a gente vem trabalhando já desde o Poa Music Scenes algumas questões assim, dessa estética da chinelagem mesmo, que essa é uma coisa meio baseada assim, num descompromisso, na ironia, na rebeldia, né, em relação às normas culturais profissionais dominantes na época, né? Mas assim, o que eu tenho chamado de rock gaúcho? Bom, a minha tese é que rock gaúcho é o rock feito por algumas bandas, não todas,
durante a década de 80 em Porto Alegre. Mas claro que ela respinga de alguma forma nas bandas dos anos 90 e começo dos anos 2000, como, por exemplo, como Ninjitsu, Bideobaldi, Acústicos Ovulados, apesar de também, né, terem uma sonoridade muito diferente entre si. Esse rock gaúcho ele é localizado paralelamente ao rock brasileiro. Ele tem elementos que trabalham, que juntam, na verdade, né, surf music, jovem guarda, rockabilly, brega, punk, entre outros. Aqui são duas imagens, coincidentemente, sobre a Graforrest Harmônica. São reportagens escritas pelo Juarez Fonseca, em 88 e 89, se eu não me engano, que ele fala, inclusive, foi o que eu usei no meu título, né, brega, punk e jovem guarda. Além disso, como eu tenho categorizado o rock gaúcho, né, tem essa linguagem debochada, muitas vezes pornográfica, outras, inclusive, meio escatológica, e com um vocabulário próprio e imediatamente identificável justamente como rock gaúcho. O público ouve e identifica, já tá, essa banda é uma banda de rock gaúcho, essa banda não é uma banda de rock gaúcho. Ou seja, para mim, na verdade, são 3 categorias: rock gaúcho, rock feito no Rio Grande do Sul e o B-rock, né, esse rock brasileiro. E, por exemplo, as bandas que mais ficaram famosas e meio que reconhecidas assim como rock brasileiro nos anos 80, que foram bandas que saíram de Porto Alegre, que são Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, elas não têm essa sonoridade clássica, né, que eu chamo assim mais ou menos do rock gaúcho. Quais são os meus movimentos teóricos? Eu tenho trabalhado com uma perspectiva da Jennifer Lina, do Departamento de Sociologia da Universidade de Colômbia, que diz que gêneros musicais não dizem respeito somente a aspectos sonoros, mas também sociais, econômicos, afetivos, raciais. E ela argumenta que gênero musical pode ser baseado em uma cena musical. Em relação à cena musical, eu trabalho muito com o que o Will Straw começou lá em 91. Eu fiz meu sanduíche com ele no semestre passado, lá em Montreal. E, né, vários pesquisadores aqui no Brasil vêm atualizando esse conceito desde 91, né? Além disso, outra pessoa que também traz essa questão das formações musicais atreladas a formações identitárias é a Georgina Born, da etnomusicologia da Universidade de Oxford, que fala que músicas incorporam gêneros musicais através de rastros, narrações, dispositivos tecnológicos, performances sociais e corporais. Ou seja, o que eu tenho tentado pensar na minha tese, mais ou menos, é pensar o rock gaúcho como gênero musical, extrapolando elementos sonoros. Bom, nesse caso, né, como eu comentei anteriormente, baseado no que a Jennifer Lina coloca, eu penso o rock gaúcho como um gênero musical fundamentado em uma cena musical específica do bairro Bonfim, em Porto Alegre, na década de 80, e pensando também a importância da cidade nesse contexto, né, dos lugares que são referências para essa cena, para esses músicos, para esses artistas, escritores, jornalistas, atores, todo mundo que circulava nessa cena ali naquele momento, nos anos 80. Por exemplo, o Bar Ocidente, o Bar do João, o Porto de Elise, Lancheria do Parque, entre outros elementos. Aqui tem algumas fotos assim do Ocidente, eu acho que uma das fotos é o primeiro show dos Replicantes lá. Então, essa categorização musical, na verdade, ela é relacionada a um momento específico, né, como eu falei, de uma geração de bandas que surgiu nos anos 80, circulou pelo Bonfim e que ficou muito marcada, seja por aspectos produtivos para a época, né, e a formação do mercado local e nacional, local em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que o rock gaúcho, essas bandas, elas conseguiram circular, assim como, né, no 90, início dos anos 2000, as bandas circulam muito pelo interior do estado, feiras, várias coisas assim, e também nacional, e também pelo estereótipo da figura do roqueiro gaúcho, né? Que é uma questão, na verdade, que eu e o Thiago Soares, a gente trabalhou num artigo que vai ser publicado no ano que vem, que seria essa figura do roqueiro gaúcho, muito a partir do que o Flávio Basso, sei lá, ficou marcado naquela clássica apresentação dos Cascaveletes cantando Eu Quis Comer Você na Angélica. Né? Então, né, eu tenho, dentro disso, né, eu tenho discutido também
os pequenos empresários, o público, membros em geral e a própria mídia, né, que geralmente é quem cria e dissemina o nome desse gênero, né, dessa cena. Aqui, na verdade, eu tenho uma parte da minha pesquisa documental. Eu trago alguns exemplos, né, que é um dos meus movimentos metodológicos na tese, que é onde eu busquei como a imprensa abordou o rock gaúcho nos anos 80 e como que ela colaborou, inclusive, para que esse rótulo rock gaúcho ficasse muito forte. São matérias, se eu não me engano, só uma última ali, que se eu não me engano, é do Juarez Fonseca, inclusive, ele me cedeu muito material para a tese. Eu mexi nos arquivos dele, na verdade, ele me enviou, e eu mexi nos arquivos do Carlos Gerbasi. E a gente vê essa coisa muito forte, né? Será o verão do rock gaúcho no Brasil, o rock gaúcho lota gigantinho, o centro curva-se ao rock gaúcho, a consolidação, né, do rock gaúcho, o rock gaúcho começa a conquistar o país, então foi uma coisa que foi muito usada. Aqui também só alguns outros exemplos, né? O Sul também é província de rock. Esses são matérias principalmente sobre o Rock Grande do Sul e depois do Rock Grande do Sul. Achei muito curioso, por exemplo, do Jornal do Brasil, que foi uma matéria escrita pelo Arthur da Pieve, que também é um dos meus entrevistados. Essa matéria ela veio como cariocas se apaixonam pelos engenheiros, né? Então essa ida do rock feito em Porto Alegre, do rock gaúcho para o centro do país, ela foi muito marcada, né? O Juarez Fonseca escreveu uma matéria sobre a matéria, né, no Jornal do Brasil, então são coisas que me chamam bastante atenção. Aqui também é a mesma coisa, só para fazer uma contextualização dos meus procedimentos metodológicos, né? Eu trabalho com método biográfico, com base num curso que eu fiz com a Gabriele Rosenthal, na Sociologia, na UFPE. E aqui são alguns dos meus atores sociais que ficaram assim. Eu fiz uma sessão de entrevistas pré-qualificação, alguns eu acabei, né, excluindo e tal, mas esses são assim os que ficaram. Entrevistei, são 4 instâncias, né, de imprensa, mídia, músicos, produção e indústria, cidade, né, como bares e tal, por exemplo, o FIAPO do Bar Ocidente. E também vocês vão ver que ali tem 2 imagens diferentes, que é o Pra Ser Sincero, que é o livro do Humberto Gessinger, que ele falou que estava um pouco cansado da entrevista, me enviou um livro, e a Katia Suma eu não consegui falar pessoalmente também, conversei com ela pelo WhatsApp. Né, então, o que eu penso hoje, assim, mais ou menos, sobre o rock gaúcho? Né? Ele é um termo incerto, né, de difícil definição, já que ele na verdade, deveria ser autoexplicativo, mas a gente sabe que ele não é. Como gênero musical, na verdade, ele traz essa força muito mais midiática, né, do que apenas de classificação, né, que ele começou a ser adotado pela imprensa, pela mídia, foi aceito pelo público jovem da época, né, e, na verdade, ele acabou gerando... Isso fez com que ele gerasse um próprio público, né, tem um público de rock gaúcho, mercado, Porto Alegre, interior do estado, oeste de Santa Catarina, Paraná, né, ele circula mais ou menos por essa região, é onde mais ou menos até as rádios chegavam, né, e, consequentemente, uma carga ideológica também. Isso eu tenho trabalhado desde a minha dissertação de mestrado, eu era um pouco mais tímida nessa questão, então eu também consegui tatear um pouquinho mais isso agora. Então, meio que algumas considerações parciais, né, que eu ainda pretendo aprimorar e também discutir aqui com vocês. Essa questão da estética da chinelagem e o som da garagem enquanto categorias fundantes e celebradas no rock gaúcho enquanto cena e gênero musical. Eu tenho tentado pensar mesmo, que rock é esse que está no rock gaúcho, né, com referências de outras gerações, de outros rocks e também de outras sonoridades e outros gêneros musicais, como a gente viu antes, e tentar ver se funciona mesmo uma categorização do rock gaúcho como gênero musical, né, tentando pensar a reivindicação desse rock que manteve, ou pelo menos tentou manter, né, um certo posicionamento, autenticidade e uma diferenciação perante o B-Rock, né, que funcionou na década de 80 e que também ficou conhecido e virou meio que essa entidade aí que é o rock gaúcho. Aqui são algumas das minhas referências citadas
nos slides aqui na minha apresentação. Seria isso, então. Obrigada. Boa tarde. Satisfação aqui, estar aqui mais uma vez, lugar bonito, né? A gente até se sente falando uma coisa relevante, assim, quando está aqui e tal. Mas, enfim, meu nome é Mário, eu sou lá da URGS, faço doutorado lá, estou terminando meu 2º ano de doutorado. E para esse momento aqui, né, eu preparei mais ou menos assim um encontro da preocupação, da pesquisa do CIPS e do Geist, né, em torno da sonoridade, fazendo uma relação com a minha pesquisa de doutorado, que eu tenho pesquisado música brasileira, que eu tenho chamado música brasileira pós-digital. E daí cheguei nessa ideia aqui, uma sonoridade pós-digital como máquina de diferenciação de regimes sonoros. Bom, basicamente eu começo tentando definir, então, buscando uma definição, né, um primeiro movimento do que vem a ser, então, sonoridade, né. Se a gente for recorrer à própria definição, né, vamos dizer assim, um significado mesmo de dicionário em relação ao que significa sonoridade, vai estar lá a qualidade de produzir sons. Mas daí a partir disso eu me perguntei, bom, mas o que significa produzir sons, né? É repetir um determinado timbre, repetir uma determinada, vamos dizer, sonoridade de um determinado gênero, ou significa produzir um som, vamos dizer assim, inédito, em termos de materialidade e sentido, né? Bom, daí, para tentar definir isso, eu tive que fazer um recorte, primeiramente, em relação ao som. Como é que eu estou entendendo o som, primeiramente, né? E o som, a minha abordagem, claro, né, vem de um grupo de semiótica. O som tem entendido como a relação entre uma materialidade e o sentido que essa materialidade assume num determinado contexto. E materialidade eu estou entendendo como matéria, forma, intensidade e relações. Não só relações concretas, mas as próprias relações que formam o sentido. Dialogando bastante com a abordagem que a gente tem desenvolvido no CIPS, né, o som como um efeito de uma amálgama sociotécnica, esse termo deleuziano também, né, que a gente pode entender como mais ou menos a relação entre tecnologias, técnicas, né, e os hábitos em torno dessas tecnologias. Mas também me parece que a gente deve entender o som e o sentido do som na recorrência que ele faz a um paradigma ou a gente poderia falar a um regime de signos, né, um regime das artes, ou então, mais especificamente, a um regime sonoro. O que eu quero dizer com isso, né? Com um regime sonoro. Aqui começa, então, fui tentando fazer uma abordagem a partir do campo da estética para conceituar isso. E eu vou lá no Rancière buscar, o Rancière vai falar de regime das artes, e é mais ou menos desses regimes das artes que eu vou tentar extrair uma definição de regime sonoro para chegar lá na sonoridade. Como regime sonoro, tem entendido esse código de identificação de sons, né, a partir de modos de produção das obras ou das práticas, formas de visibilidade dessas práticas e modos de conceituação. E é claro que esse código vai justamente produzir também o contexto social, organizações sociais, no que o Rancière vai chamar lá de partilha do sensível, né? Bom, mas ainda em relação a esse regime sonoro, é importante, assim, pelo menos aqui para essa abordagem, a gente entender como o campo de possibilidades dos sons mesmo, né? Ou seja, um campo que dá relevância ou não a um determinado som ou uma música em um determinado contexto, também esse código de identificação que agencia possibilidades de produção, possibilidades de escuta, possibilidades de circulação, né? A gente pode, então, definir, num termo geral, como um regime de audibilidade e enunciação em torno dos sons, né? Como a gente pode mesmo falar sobre um determinado som. O Rancière vai fazer uma genealogia, né, dos regimes das artes, né, que é por onde que eu estou tentando chegar nos regimes sonoros. Quando ele faz essa genealogia, ele vai
basicamente falar de 3 regimes: o regime ético das imagens, o representativo das artes e o estético. O ético das imagens se referia a um regime de signos bastante relacionados com a produção e fruição de imagens sacras, que a produção era basicamente reprodução fiel dessas imagens, né, a partir de uma determinada forma de fazer, né. E daí é importante para esse regime de que existiam direitos de produção dessas imagens. Algumas pessoas tinham direito e outras não, né. Algumas foram para a fogueira por terem violado esses direitos, enfim. Já no regime representativo, ele se tratou, e ainda se trata, ele ainda existe, né? Não são regimes históricos, cronológicos que terminaram, mas que estão aí presentes, coexistem. No regime representativo das artes, ele se refere àquele regime de fruição das imagens belas. Uma obra, então, tem a ver com a sua vinculação a um modo de fazer, né? Existem modos de fazer que são considerados artes e outros não, são tipo artesanato ou, sei lá, né, práticas de documentação, enfim. O importante do modo de fazer desse regime seria a representação dos modos representativos. Não é o que se representa, mas o modo que se representa. Já o regime estético, né, terceiro lá que o Rancière pontua, seria um regime que aborda as obras em torno da sua potência de transformação de sentidos, né, que provocou uma certa quebra da fronteira do dentro e do fora da arte, né? Ou seja, outras coisas que não eram consideradas maneiras de fazer vão sendo incorporadas a essa maneira de fazer, né? E o desdobramento na partilha, na organização social, é que, pelo menos em quem partilha esse regime, é que a realidade é uma perspectiva, ela não é baseada, vamos dizer, em fatos concretos e fixos, né? Ela justamente é uma perspectiva mutável. E, eticamente, isso se desdobra numa ética de inclusão do que está fora de uma perspectiva hegemônica. Esse é o modo de fazer, que abre margem para um processo de fabulação, então, de criação de realidades, né? Como, por exemplo, ficcionalização da vida, o próprio cinema de fluxo vai se desenvolver a partir desse regime estético. Bom, como é que eu estou, então, utilizando esse campo para pensar o regime, um regime sonoro e a sonoridade? Bom, se a gente for pensar a partir de um regime ético, né, uma sonoridade, o que significa produzir um novo som? No regime ético, um novo som ele só pode ser produzido por determinados indivíduos com características próprias, né? Senão, não é um som válido. Num regime representativo, um novo som se relaciona com uma bela repetição de um gênero musical existente. E me parece que essa é a lógica de mercado ainda atual, né? No sentido de que as músicas que mais entram em playlists, por exemplo, são as músicas que têm um gênero musical bem definido. Já num regime estético, um novo som ele seria um som que provoca o deslocamento de sentido dos sons existentes, no sentido de que um novo som ele é produzido pela troca de contexto de sons existentes ou troca de relações que determinavam os próprios sentidos de uma determinada obra, né? O que isso quer dizer na prática? Vamos tentar ver, né? Por hora já fica de fundo essa questão, né? A definição de um conceito de sonoridade, pelo menos por essa abordagem, ela varia de acordo com o regime sonoro em que se insere o pesquisador, né? Ou o músico, enfim, né? Bom, para tentar então tornar mais, levar mais aqui para uma coisa mais palpável, essa, sei lá, né? A gente pode chamar de episteme. Eu trouxe o recorte que eu tenho trabalhado na tese, né? Que é esse recorte de algumas bandas brasileiras atuais, das quais Baiana System, Teto Preto, Baco do Blues, Elza Soares e outros, né? O que essas bandas têm em comum, esses cantores e cantoras, têm em comum, me parece que eles têm agido a partir de práticas decoloniais e queer, que num primeiro momento a gente observa que não faziam parte da constituição de gênero. Eu achei de gênero musical. Eu achei interessante a Carol trazer agora essa definição de gênero,
que me fugiu a autora ali, mas naquela definição já coloca que o gênero não é mais determinado apenas, né, só por características do som. Mas já me parece que essa própria definição já vai indo de encontro aqui a esse vamos dizer, regime sonoro que a gente está estabelecido aqui hoje em dia, né? Bom, mas enfim, a música brasileira atual, então, tem operado de uma forma muito forte a partir dessas práticas que têm sido chamadas de decoloniais e queer, né? Ou queer, ou relacionadas com, né, questões de politização de gêneros, enfim. E essas ações, me parece que elas partem da consideração de que a realidade é mutável. E não vou fazer aqui a genealogia disso, mas a gente pode discutir, enfim. Mas o que talvez tenha importado aqui é que não essa música brasileira atual, ela não busca mais representar realidades, né? Não busca representar uma dada realidade num determinado lugar, né? Ela busca mais do que isso, produzir realidades que vêm, né? Ou seja, fabular futuros, né? Só que não é uma fabulação, não é uma invenção, não é a provocação de uma situação de que um futuro pode emergir. Não, o futuro, me parece que ele é pontuado já, ele é direcionado, né? E daí me parece que isso já vai colocando o próprio tipo de ação política contemporânea, né, pela qual está sendo organizada a política brasileira também, né, que é uma disputa política de futuros, né, de colocar um futuro, uma possibilidade de futuro, e que essa possibilidade de futuro se efetive. Bom, na música, me parece que isso tem sido bastante efetivo, porque tem produzido outros gêneros musicais, como, por exemplo, já se fala numa MPB trans, lá na Intercom, já se falou sobre isso, né? A emergência desse gênero. A gente já vê em curadorias de festivais de que não é só assim, se uma banda faz um som tal, não, tipo, querem lá, por exemplo, práticas de representatividade, uma coisa que importa muito hoje em dia nas curadorias de festivais. Mesma coisa das playlists, algumas playlists já vêm sendo montadas a partir, né, dessas características que extrapolam o som, e daí também já chega até na grande mídia, vamos dizer assim, matérias que privilegiam né, bandas e cantoras que vão nessa direção. Esteticamente, como eu estou entendendo isso, né? Por que eu estou chamando de pós-digital? Que me parece que o fazer estético da música brasileira, esse recorte, tem entendido a música como o fazer da música como um fazer, quase que um hiperlink. Por isso que eu estou chamando de pós-digital. A música em si, ela não é um artefato unicamente digital. Ela acontece em diversos momentos, em shows e tal, e a própria música não pode ser dita, né, como um artefato digital. Mas ela busca lá no digital e opera a lógica do digital, né, ou seja, o processo digital na música. Então tem considerado mais ou menos isso, a música como hiperlink. Por que hiperlink? Porque o hiperlink ele não faz só relações tradicionais. Ele próprio tem a possibilidade de ligar coisas que, a princípio, não fariam ligações coerentes. É justamente uma ligação assignificante, para além do sentido convencional. Então, daí, na prática, isso acontece em relações entre projetos estéticos totalmente diferentes, entre novas e velhas mídias, né? Por exemplo, músicas com sintetizador, mas também com tambores, pandeiros e, sei lá, né, totalmente instrumentos de paradigmas bastante diferentes, gêneros diferentes. Acontece também relações entre o digital e o não digital, mais ou menos isso também, relações entre regimes sonoros, e aqui começa a gente chegar no fim, e relações entre regimes sonoros e regimes de signos de outros estratos, né? O que faz, né, dessa estética aí totalmente transdisciplinar e produzindo um diagrama aberrante, né? Ou seja, um traçado, uma relação entre coisas não hegemônica, não dada, e que necessariamente vai se desdobrando em, vamos dizer, algo novo.
Se a gente, então, for pontuar, a partir disso tudo, assim, tentar pensar, então, uma sonoridade pós-digital, ou seja, o que significa produzir novos sons nesse paradigma, nesse regime, seria o som que tem a capacidade de criar mundos, de criar ambientes, de criar territórios, mas é uma criação de mundos pragmática, mais uma vez, né? É uma criação de mundo direcionada, na qual há uma ética envolvida. A ética, ela não é dois mais, no sentido de que há uma estética pura que não se preocupa com uma moral e uma ética. Não, a própria condição estética, me parece, dessa música brasileira, ela carrega uma ética forte decolonial. Esse é o último. E daí, isso se manifesta a partir, então, da inserção de estratos outros no regime sonoro. Raça, gênero, geolocalização se tornam dispositivos de desconstrução na música. Daí, transformando gêneros, critérios de avaliação, possibilidade de produção, modos de circulação, o que faz dela, pelo menos nessa perspectiva, uma máquina de diferenciação de regimes sonoros. É isso. Obrigado. Valeu. Bom, boa tarde, gente. Boa tarde. Antes de mais nada, mais uma vez agradecer o convite para poder participar, né, desse momento tão importante, esse encontro de pessoas que pesquisam música, cultura pop de um modo geral. Me sinto super contente. Eu fui convidado pelo Marcelo e eu não tinha nenhuma pesquisa específica, um artigo específico. Entretanto, avaliando, eu sempre pesquisei e discuti música o tempo inteiro, né, na minha vida. E eu fui, digamos assim, instigado a partir de uma inscrição, a partir de uma frase num bar, digamos, underground da cidade. Eu fui obrigado a pensar, então, justamente sobre a música popular como um todo, questões de gêneros, questões de surgimento, consolidação, rise and fall, né? Fiquei pensando ascensão e queda do Ziggy Stardust, ascensão e queda do rock gaúcho. Fiquei, então, com isso na minha cabeça e acabei constituindo, né, uma apresentação que vai me dar a oportunidade de falar um pouco da minha leitura. Fico super feliz e me sinto contemplado vendo, né, o trabalho de todos e, no caso da Carol, especificamente, tematizando o rock gaúcho, que é algo que não era... Esses objetos todos aqui trabalhados não eram regularmente elencados, escalados, então eu acho isso super importante. Me sinto super contemplado com as diferentes angulações trazidas aqui. Então eu vou adiante. Se eu me enrolar demais, me chama, me corta, me xinga, né? Então, é o seguinte, vamos lá. Então tá ali, ó, eu trouxe justamente essa ideia. O cara fica olhando para trás, tendo ali, né? Brasil Sudeste, né? Por que eu trouxe, antes de mais nada, Brasil Sudeste? Pela perspectiva de entender que o samba, por mais que ele vá se consolidar no Rio, e eu vou dar uma comentada nisso ali, o samba também é muito forte em São Paulo, né? O Vinícius de Moraes diria que o São Paulo é o túmulo do samba, entretanto, tem muito samba em escola de samba, o próprio Adoniran Barbosa, tem uma outra tradição de samba em São Paulo também. Então, não deixe o samba morrer, foi esse mote. Eu lendo justamente Deixe o Rock Gaúcho Morrer, eu pensei, a primeira coisa quando eu ouvi aquilo, não foi me sentir ofendido, ou sentir... Não, eu pensei, não, algumas coisas para ir adiante, né, algumas têm que morrer para outras irem adiante, mas na hora eu pensei justamente... Pá, tem aquela música que é completamente o oposto, né? Não deixe o samba morrer. E aquilo, naquele contexto de bar, eu pensei justamente, né, que isso dava uma liga interessante, né? Pensar o quanto a música popular ela se reabastece, a sua perenidade ela tem a ver com isso, né? De surgir, de ser elencada, tem circulação midiática, e daqui a pouco ela murcha, daqui a pouco surge outra, e aquela que tinha murchado ela volta daqui a pouco. Então... eu vou falar disso no decorrer. E aquela expressão ali, justamente, é a que me fez pensar nisso tudo, né? Deixe o rock gaúcho morrer. Morte e vida da canção popular. Então, vamos indo, né? Aí a contextualização.
Foi uma festa recente que ocorreu num local chamado Casa Obscura, e tinha apresentações de 3 bandas autorais, que é a banda Ex, a Subspectro, Laural, e tinha entrada franca e começava a partir das 17, e tinha essa inscrição ali, né, Deixa o Rock Gaúcho Morrer, que mostra aqui justamente essa foto aqui, ó. Não tem uma luminosidade tão boa, mas dá para ver que está escrito ali em perspectiva, Deixa o Rock Gaúcho Morrer, né? Então, justamente eu pensei, né, eu sendo músico, compositor, que atuei e sigo atuando no cenário, né, há mais de 30 anos eu atuo como músico, compositor em diferentes grupos. Eu fiquei pensando em várias situações, né? Não fiquei pensando só nessa dimensão particular do rock gaúcho, ter um time, né, ter um determinado grupo que, né, sabe-se lá qual é esse rock gaúcho, mas tem um determinado grupo que torce para que ele não siga adiante ou que ele morra, né? Então eu trouxe ali, né, o surgimento seguido de adesão e rompimentos das audiências diante de expressões e estéticas musicais através dos tempos. Não apenas pela angulação e circulação desses produtos da indústria fonográfica, mas principalmente enxergando esses produtos musicais como referência ampla na formação cultural das pessoas na sociedade. Tá, minhas problematizações, então, será que a perenidade ou renovação da música popular vive justamente deste atrito em ser aceita ou, paradoxalmente, ser recusada depois de um tempo? E eu botei com fonte menor para ser aceita novamente depois de outro tempo, né? Eu acho que existe uma, principalmente em relação ao rock dos anos 60, existe sempre parece que o pessoal sempre volta a se reinfluenciar por aquilo, né? Mas enfim. E daí eu acho que para efeitos de metodologia é importante caracterizar um pouco o que é samba, o que é o rock gaúcho, né? E essa questão que eu acho que perpassa tudo isso que eu estou falando, que é se a arte ou as diferentes linguagens artísticas, se elas têm prazo de validade, né? Uma frase do Celso Loureiro Chaves, um importante pesquisador, sobre o Johann Sebastian Bach, né, que nasceu no século XVII, viveu um pouquinho no século XVIII, e o Celso Loureiro diz assim, o Bach viveu o suficiente para ver a sua música ser superada, né? Tu vai ouvir o Bach, uma quantidade de sonatas, missas, concertos, tu fica apavorado, o cravo bem temperado, tu fica apavorado com a quantidade e com o talento dele, né? Numa época sem luz, com uma precariedade em termos de infraestrutura, e mesmo assim essa frase ela faz sentido, porque em alguma boa medida, né, o classicismo, Mozart e outros compositores e filhos do Bach superariam ele, né, em termos de composição, em termos de tamanho até da instrumentação de uma orquestra, enfim. Tá? Então, indo adiante, estou vendo que eu vou passar do tempo. Esse aqui era o card, que era a chamada da festa, né? Muito legal. E isso aqui era a chamada, digamos, embaixo do card, né? Bandas incríveis, amigos, chopp com preço justo, refrescament, sei lá o que quer dizer isso. Refrescante, tá. Tatu, arte, brechó, sem Minion, sem intolerância, sem rock gaúcho. Sem banda cover, cedo e free. Daí tinham 2 comentários, né? E um deles dizia assim, só pelo sem rock gaúcho já estaria valendo só ficar parado no local. Tá, vamos adiante então, né? Aqui então eu encerro essa parte esclarecendo essa referência. Casa Obscura, Morra ao Rock Gaúcho. Daí a gente entra aqui na brasilidade, uma cantora negra, nordestina, super batalhadora, maranhense, né, nordestina, que esses dias disse poucas e boas, com toda razão, para o presidente, que é a Alcione, conhecida como Marrom, que lançou em 75 esse primeiro disco aí, chamado A Voz do Samba, que tem essa música, Não Deixe o Samba Morrer. É muito comum as pessoas associarem, às vezes, a música ao intérprete, não mencionar o autor.
Se procurarem, sempre vai aparecer tal música, Frank Sinatra. Frank Sinatra não compôs uma música, né? O Elvis, ele compôs Love Me Tender. A maior parte das músicas eram de outros caras. E no caso da isso não é um problema em si, né? É uma questão meio pragmática, assim. Então, sempre que tu procura Não Deixa o Samba Morrer, aparece Alcione o nome. Ela é uma intérprete que legitimou essa música, né? Mas, entretanto, os autores são esses dois senhores ali, ó. O samba composto por Edson Conceição e Aloysio Silva, gravado em 75 pela cantora Alcione, ganharia as paradas de sucesso no início do ano seguinte com essa canção. Faixa de seu primeiro álbum de estúdio, A Voz do Samba, gravadora Philips. Fiz um arrazoado de coisas do samba, daria para falar muito mais, né? Mas é bem importante entender o que é o samba, né? É uma música popular de influência africana, nascida no Rio, a partir de festas nos terreiros de tias baianas. Nunca vou esquecer, né, o recém-falecido professor Fernando Lewis de Matos, da URGS, mais de uma vez veio contribuir conosco. A questão de Canudos, lá no interior da Bahia, fez com que muita gente do Nordeste viesse para o Sudeste, né? Então vieram muitos nordestinos, muitos retirantes para o Rio de Janeiro. E veio muita gente trazendo, não só fugindo da miséria, mas trazendo muita influência cultural. Então o samba que vai ser moldado e vai nascer no Rio, ele tem muita contribuição nordestina, né? Não só necessariamente só de pessoas que vieram fugindo depois do massacre que foi a Guerra de Canudos. Então foram se constituindo esses terreiros, esses lugares no Rio de Janeiro com tias baianas, né? Tá por sair um filme sobre a tia Ciata, que é uma das primeiras, né, uma dessas tias que agregava pessoas para fazer roda de conversa, de samba, de comida, enfim, né, que é uma tradição. Polka é meio bizarro estar ali no meio do samba, né, mas é assim, tem influência europeia também, porque a estrutura do samba ela é semelhante a uma canção europeia, com introdução, estrofe A, estrofe B, refrão, solo. Então, em alguma medida está lá. E a polka ela é meio que um rock dos anos do século XIX, assim, né? Era uma música europeia, mas muito disseminada, né, no mundo todo, né? Improvisações vocais, tipo duelos, executada a partir de instrumentos de percussão e cordas, né, surdo, tamborim, pandeiro, instrumentos de corda também, violão, cavaquinho. Tornou-se a música oficial do país a partir do governo Getúlio Vargas, né, nosso gaúcho aqui de São Borja, de uma maneira um pouco demagógica para fazer média, né, não só com o Rio, que era então a capital federal, mas com o Brasil. Ele oficializou o samba como a música... Oi? Como a música do país, tá? E o samba também ele é associado, o samba tem o partido alto, samba de breque, samba enredo, ele é muito associado ao carnaval. Samba enredo, no caso. Aqui está a letra, né? Tem a parte ali fundamental, então todo mundo conhece, né? Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, né? Por aí vai. Daí na letra, no final, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba pra gente sambar, né? Então ela faz uma espécie, ela, intérprete, né? Os autores estão pedindo uma espécie de, né, que o samba não, né, que o próximo sambista apareça, siga fazendo samba, que por mais literal que pareça, né, não deixe o samba morrer, né? Não deixe o samba acabar, né? Bueno, indo para o rock gaúcho, né? Daí eu tive que escrever coisas dentro das obviedades e dentro um pouco de um atrevimento, assim, de eu fazer auto-bullying, né? Eu também olhar para o rock gaúcho e falar um pouco mal dele, né? Então eu botei 3 opções, 3,5, né? É toda música popular massiva feita no Rio Grande do Sul que estabeleça algum diálogo com o rock de 56 para cá. Por que eu disse isso? Porque é 56, 57 que o rock no mundo se efetiva a partir de discos do Chuck Berry, Little Richard. Sim, já tem o Robert Johnson, já tem um monte de coisa ocorrendo, anos 30, 40, mas 56, 57 são anos fundamentais, então coloquei isso. Do ponto de vista que se aproxima um pouco
né, da angulação e do trabalho da Carol, né? Eu fiz o item 2, fazendo o que é a tradução, a leitura que as pessoas fazem, de modo geral, sobre o que é o rock gaúcho. É esse rock dos anos 80 e, em alguma medida, dos 90. Tem bandas que são desse cenário, mas não são muito identificados com o rock gaúcho, que os maiores casos são esses dois, né? O Nenhum de Nós e o Engenheiros do Havaí, em alguma medida, em função até de trabalharem não tão próximos dos demais grupos, né? Mas nos 80, esses grupos são identificados com o rock gaúcho, Replicantes, TNT, Cascaveletes, Juliana Nigra, Forré, Grossos da Rua, De Fala, todos eles com sonoridades bem diferentes. E nos 90, até bandas muito influenciadas por aquelas dos 80, no caso, a Tequila Baby, Acústicos, Ultraman, Júpiter Maçã. Tá? Botei ali o item 3 justamente para dar uma provocada, né, o auto-bullying. Em alguma medida eu já ouvi isso, e daí eu trouxe aqui. É uma música datada, amadora, um fenômeno regional, irrelevante para os demais estados do país, embora ainda seja objeto de culto por segmentos da população local. Então, como eu circulo há bastante tempo, eu já vivenciei as duas dimensões, assim, de pessoas adorarem que tu está indo tocar em tal lugar e que tu está tocando X canções, e de determinados grupos acharem isso, de novo, ainda, né? Então, isso é peculiar. E ainda, me estenderia muito mais, mas existem bandas hoje que têm como referência esse rock gaúcho dos anos 80 e 90. Tem bandas hoje, novas, que têm como referência esse rock gaúcho. Tá? Eu vou ter que abreviar aqui, então. Eu dei esse exemplo aqui dos Ramones, muito além do exemplo do Não Deixe o Samba Morrer. Um exemplo muito interessante é dos Ramones. Então, 5 anos depois de Não Deixe o Samba Morrer, tem Do You Remember Rock and Roll Radio, né? E eles, nessa letra, eles estão preocupados com isso, né? O rock não está tocando mais no rádio. A gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar rapidamente, antes que o rock se torne algo do passado. Quase todos os sons estão soando parecidos para mim, né? Então, eles fazem uma espécie de apelo, né, pela manutenção, para que o rock não morra, né? Então, há um paralelo interessante, Não Deixe o Samba Morrer, e aqui, lá nos 80, estavam os Ramones, já no seu 5º disco pela gravadora Sire, que hoje em dia é um selo que está dentro da Warner, né? Eles estavam fazendo essa espécie de apelo, né? Eles gravariam muitos discos de rock depois desse até, né? Esse disco foi peculiar pela produção do Phil Spector, né, também. Bom, sobre a música do You Remember Rock and Roll Radio, a música afirma que o rock and roll está morrendo e precisa mudar se quiser sobreviver, que é algo que está valendo até hoje, né? Eles estavam dizendo isso em 80, serve hoje, assim. Muita gente fala de uma maneira meio apocalíptica sobre o fim do rock, né? Então, para ele seguir, acabou, né? Enquanto, vamos ver aqui que mais, rapidão. Então, só essa frase aqui do Burn para ser as minhas considerações finais. Mania de Professor faz um conteúdo gigantesco, né? Como a música funciona, ou deixa de funcionar, não é algo determinado apenas por aquilo que ela representa de maneira isolada, como se isso fosse possível, mas em grande parte por aquilo que a cerca e por onde e quando você a ouve. Como ela é tocada, comercializada, distribuída e gravada, quem a toca, com quem você a ouve, é claro, em última instância, como ela soa aos seus ouvidos. São esses os fatores que determinam não só se uma música funciona, ou seja, se ela cumpre seu objetivo desejado, mas o que ela é. Tá, gente? Então, pulando aqui minhas referências, né, na verdade, sempre estou lendo vários autores, esses são alguns que andaram pautando minhas reflexões também. O André Barcinski, David Byrne, Rui Castro, o Neil Gaiman, tá? E era isso. Muito obrigado. Desculpa o tempo. Passou muito, né? E aí, pessoal, tudo bom? Eu fiquei bem basbacado como essa mesa funcionou. E se o Mário tivesse sido o último, ia ter criado uma narrativa muito violenta, né? Porque começa com o Cássio fazendo comentários de reviews de artistas, de pessoas que
tô fazendo um comentário sobre o bar lá em 1820, né? E aí fechou com o Frank falando, citando também um cara que comenta o bar, né? Também. Eu não sei, acho que de repente assim, tipo, é um comentário para todo mundo, assim, talvez vocês falarem como os trabalhos de vocês acabaram dialogando de certa forma, né? Porque eu vejo que o corpus do trampo do Mário meio que responde essa pergunta do Frank, né? Um pouco assim, dos Ramones, aliás, né? De como transformar o rock, né? A gente tem assim dentro do indie rock em especial, assim, indie rock mais macio, mais suave, tá cheio de meninas, né? Elas estão tomando conta, assim, e acho que essa foi uma grande mudança também, né? Do rock dos anos 70 e 80, que era predominantemente masculino, né? Eu acho curioso também, né, Frank, que esse disco dos Ramones, eles também têm uma queda estética dos Ramones por causa do Phil Spector. No teu livro, tu fala sobre esse disco. Porque o Spector transforma os Ramones numa banda pop, que não é um problema... Sim. Né, em termos, estou falando em questão de gosto. Mas, enfim, e assim, é mais meio que para começar a conversa, sim, se vocês puderem encontrar esses caminhos, né? E... eu esqueci o que eu ia falar agora. Enfim, depois se eu lembrar eu vou de novo, mas eu esqueci de anotar o que eu ia falar. Parabéns. Foi só um comentário? Parece um pouco... Não, eu fiquei pensando que, assim, essa tua instigação, ela tem uma certa conexão com a cultura dos fãs também, né? De haters, fãs versus haters, sabe? Então, só que acho que a particularidade aqui do nosso estado é que muitas das pessoas que se colocam como haters do rock gaúcho estão dentro do circuito, né? Então, eu vou na Casa Obscura, por exemplo, mas eu não me considero um hater de rock gaúcho, e acho que muitas pessoas que vão lá também não pensam assim. Mas a gente tem essa coisa da ironia, né, Frank? Eu não sei se é um pouco por aí, assim, não sei como é que tu enxerga isso dentro do circuito, principalmente até as pessoas mais velhas, né, fazem um pouco essa brincadeira, né, da morte do rock gaúcho e tal, enfim, bem por aí. Deixa eu só comentar, não vou fugir tanto da resposta. Eu tinha ainda uma lâmina ali, só para comentar que eu trabalho há tempos aqui na Unicinos, no curso de produção fonográfica, e tinha uma lâmina onde eu ilustrava um pouco, sejam algumas aulas, convidados, o Festival Espacial da Querência Garagística, que a gente organiza. Era só para reforçar isso, e o curso está aberto a... Enfim, a gente tem uma circulação de convidados muito bacana, tanto nas atividades da prof. Adriana Amaral, como na minha, enfim, de dialogar com pessoas que têm, né, esses objetos de estudo, esses interesses em pensar a música, pensar... né, objetos que dialogam muito, objetos da comunicação com a música, obviamente. Eu sempre, essa questão de ter haters, eu acho que tem uma frase também que é: se tu não gosta de calor, não entra na cozinha, né? Então quem se enxerga, né, imaginando um trabalho artístico, seja ele em qual linguagem, né? Sei lá, teledramaturgia, literatura, cinema, artes plásticas, ele tem que... O risco, a renovação, a ousadia é o que tem que pautar uma pessoa, né, que se propõe artista, né? E eu, em alguma boa medida, eu sempre acho que... Eu fui aprendendo a lidar um pouco melhor com alguém que ao natural não gostasse de uma experiência ou outra que eu tive com alguma banda, enfim. Vai aprendendo a lidar com isso e não achar que todo mundo tem que aderir ou ser teu fã, enfim. Então eu sei lidar com isso e não acho isso ruim, assim, do ponto de vista de... É bom ter atrito, é bom ter alguém te questionando, né, para fugir um pouco de uma postura autocentrada, né, onde tu imagina que o que tu faz é lindo, maravilhoso. Então acho que isso é bem importante. Eu sei lidar bem com isso. À medida que a internet foi se popularizando, eu comecei a ler. Eu tinha talvez um mundo idealizado, assim, de elogios, e todo mundo muito fã de Cascaveletes e Graforrest Filarmônica. E à medida que a internet foi se popularizando e eu me conectei lá por 96 ou 7, e daí eu comecei a ler o Deciclopédia, outras coisas. É muito legal tu olhar
com o perdão do termo, meio um jargão político, o contraditório, né? É muito legal tu escutar alguém dizendo, cara, sobre os Cowboys Espirituais, uma banda que eu tive com o Júlio Reni e o Márcio Petraco, o verbete era Cowboys Espirituais, reunião de losers. Então, tu aprende a se divertir com isso e isso em alguma boa medida, acaba sendo uma motivação também, assim. E é legal a gente não querer ser uma unanimidade, querer que todos te adorem, é muito tranquilo isso. Então eu lido bem com isso, assim. E isso aqui, perdão da extensão, eu ao ler isso e tentar problematizar isso, eu achei muito mais isso interessante, né, do Deixe o Rock Gaúcho Morrer, do que algo, digamos, ofensivo de verdade, assim, né? Eu achei isso uma boa provocação, né? Nos faz pensar justamente o que é o rock gaúcho, o que é o som que essas bandas estão propondo. Então, eu acho, eu tento lidar bem com isso, assim. Posso ligar aqui? Estão me ouvindo? Não, eu queria botar um pouco de lenha na fogueira, assim, mais voltado para o Frank mesmo, tentando não fugir muito da pauta. Mas eu fiquei pensando uma coisa que apareceu lá no nosso debate da Intercom esse ano, no GT de Música, é a questão de uma espécie de autorreflexão que a música brasileira tende a fazer dela mesma. Assim. Isso me parece marcar muito claramente, menos o samba, mas mais a MPB, assim, mas parece que é claro na música brasileira, a gente naquela ocasião discutiu o Tom Zé, estudando samba, Tropicália Lixo Lógico, sempre essa questão de revisitar, o Caetano sempre voltando, trazendo paródias, incluindo referências e intertextualidades na música dele. E eu acho que talvez um Ranzinza possa desgostar do rock, não só gaúcho, mas brasileiro, pelo rock talvez não se inserir nesse diálogo. Então é um pouco uma pergunta, se tu vê esse tipo de discussão interna ao rock gaúcho, ou ao rock nacional, se isso existe. Não sei se ficou claro. Porque quando a gente pensa assim, não deixa o samba morrer, é quase que uma resposta, ou o Nelson Sargento depois vai responder, o samba agoniza, mas não morre. Esses pequenos diálogos que a gente encontra em toda parte, eu não sei se tu vê isso também. Eu, independentemente de ter, acho que pessoas que seguem querendo perpetuar um tipo de rock que é datado, né, ela tem um prazer e quer fazer daquele modo, acho que tem um monte de gente super antenada em relação a toda a música que está sendo feita no mundo e tentam fazer rock com outras referências, né, usando texturas, microfonias, misturando música brasileira misturando a MPB propriamente dita com música eletrônica, enfim, eu achei demais ali no trabalho do Mário a expressão MPB trans, não tinha visto ainda, achei demais. Então eu acho que, Cássio, né, tem setores que são e vão se manter meio conservadores, assim, não desmerecendo até, eu conheço a pessoa que produziu o show do Iron Maiden em Porto Alegre e vendo multidões, seja no Rock in Rio, seja em Porto Alegre, ovacionando aquele rock que em alguma boa medida é um som muito bem definido, em alguma medida datado, é o som clássico do Iron Maiden. Um monte de gente quer aquilo, quer ver aquilo, né? E eu acho que tem outras pessoas que buscam dialogar com outras sonoridades, tentar, né, buscar uma sonoridade diferente, acrescentar realmente algo. Então eu acho que, não sei se eu consigo responder assim, mas eu acho que existe duas vias assim de pessoas que às vezes querem fazer uma sonoridade meio padrão, assim, e tem pessoas com uma cabeça e uma vontade, né, e uma condição de fazer alguma sonoridade diferente, né, que agregue, né? Mas não daria para falar de um ponto de vista de ser um pensamento ou uma discussão homogênea, assim, né? Eu acho isso, eu modestamente falando, assim, por mais que, como eu falei, não estou preocupado em agradar todo mundo mesmo, eu tento não me repetir dentro do possível, assim, nos materiais que eu vou pensando, imaginando, dialogo com muita gente, ouço o som de muita gente e acho isso bem importante, assim, né? Não sei se eu consegui atender um pouquinho. Obrigado pela pergunta. Oi. Enfim, agradecer a mesa, trabalhos massas, interessantes. Eu queria fazer duas perguntas pontuais. A primeira para o Cássio, assim, eu vi que tu, apesar da tua performance do início,
de trazer uma imagem ali, né, uma tradução através da imagem, tu acaba te baseando bem mais em textos, né? Enfim, é isso. E eu queria saber como que tu pensa utilizar a imagem, enfim, porque não foi muito apresentado ali, enfim, queria saber um pouco mais disso. E para o Mário, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua ideia dos regimes sonoros na aplicação deles, tipo, porque ao que eu entendo, o Rancière ali ele classifica aqueles regimes dentro também de uma lógica temporal, né, espaço-temporal, assim, histórica, enfim. E me parece que os teus regimes sonoros eles não têm tanto essa carga, ou pelo menos eles se sobrepõem, estão, né, mais relacionados num espaço contemporâneo, no contexto brasileiro, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho também mais sobre essas dinâmicas, assim. Sendo bem rápido, sim, a resposta é sim. Eu pretendo olhar para essas traduções audiovisuais da escuta também, quem sabe imagéticas, não encontrei ainda, mas o fato é que, ficando restrito aos textos, a linguagem verbal já tem sido bastante trabalhoso. A espécie de videodiagrama que eu mostrei lá no começo é um canal que eu recomendo bastante também, de um americano ou canadense, chamado Stephen Malinowski, que é um compositor e animador, que tem um canal no YouTube que toda semana ele bota um vídeo desse gênero, assim, que composições são destrinchadas, ele faz a partir do áudio, não da partitura, e ele faz um esquema que deixa super visualizável, né, algo que parte do audível. Então a ideia é voltar a esse tipo de material, assim, que eu inclusive já trabalhei lá na minha dissertação. O Cássio, desculpa interromper, mas é rapidinho, é porque eu pensei durante a sua apresentação, você já viu, né, aquelas animações da década de 20, 30, do Oscar Fischinger, o Optical Poem, e do Walter Ruttmann, que eram tentativas de tradução de música em imagens. Eu acho que também um material interessante. É um ponto de partida legal, só como sugestão. Sim, é interessante isso, porque ali a tradução não seria posterior, né? Vou esperar ele traduzir para o Tim. É que a tradução ali não é posterior, quer dizer, eles estão, de certa forma, sintetizando a música a partir do traço desenhado, né? É um material massa de se olhar também. Obrigado. Não, é só que agora eu lembrei que tem uma menina no Rio de Janeiro chamada Daniela Velar, e ela está criando umas partituras tipo de acontecimento performáticas. É bem interessante, talvez possa ser... Lembrei disso agora. Terminou? Então, obrigado, Camila. Assim, o entendimento que eu tenho do trabalho do Rancière é que esses regimes das artes, eles não são temporais, na medida em que são regimes de signos, né, que eles podem se atualizar em diferentes tempos, né, cronológicos, ainda que eles tenham emergido em determinados tempos cronológicos, né. Por exemplo, assim, o regime representativo, ele tá do mundo o tempo inteiro, né? Tipo, a gente tem uma comunicação representativa, existem artes representativas acontecendo o tempo inteiro e tal. No entanto, claro, né, esse modo de operação do regime representativo, ele tem uma data de criação, vamos dizer assim, né, de emergência. E daí, como eu estou pensando, vamos dizer assim, numa metodologia, eu tenho operado através das músicas, e o meu interesse é a música em si, né? Eu tenho feito análises de música, de álbuns, e como que esse paradigma tem se constituído, então, sonoramente, ainda que ele não seja, o seu sentido não seja operado somente a partir do som. Né? Daí eu tenho visto, assim, por exemplo, a última análise que eu fiz foi no Baco Exu do Blues. Né? Então lá eu tenho visto assim, bom, há um conjunto vamos dizer, de aproximações entre
instrumentos lá, né, e entre sonoridades, entre modelos musicais, mas também há um conjunto de manifestações que estão entre a forma e o conteúdo, como por exemplo assim, bom, se o rap se desenvolveu e tem uma estabilidade em relação, por exemplo, a ser um gênero musical que fala de uma realidade, por exemplo, né, se a gente pega o Racionais, né, ou vários outros tipos de grupos de rap nacional, eles estão falando, bom, de uma realidade na favela ou em algum lugar, né, e daí falando como, diversas vezes, como é difícil aquele momento, aquele lugar e aquela realidade, enfim. Aí, bom, ao partir desse gênero, o Baco vai lá e produz um discurso de realidade por vir. Só que a audição, né, a escuta daquele entrando aí na questão do caso, a escuta daquela música, por ser do gênero rap, por exemplo, ela é uma escuta que parece que quer escutar uma espécie de realidade. E daí quando o Baco vai lá e diz que ele é Jesus, que estão querendo construir uma estátua, então a busca de mármore negro para constituir uma estátua, a escuta nesse momento se pergunta, tá, mas estão procurando mesmo? Tipo, o que ele está falando? O blues realmente misturou essas coisas que ele está falando que misturou, o funk, o rock e assim por diante? Tá, mas o rock não veio depois do blues? Aí, nesse momento de indiscernibilidade, né, se cria uma possibilidade de fabulação. Bom, se a gente remete isso aos regimes sonoros, né, são vários os regimes que são acionados, na medida em que ele utiliza a forma do rap, ou seja, então ele representa um modo de representação, ainda que ele recorra também a um discurso bastante relacionado ao regime ético, no sentido de que assim ele vai lá e fala no fim, e daí isso está presente em outros níveis também da obra dele, ele vai lá e fala que só quem pode definir, só quem pode utilizar aquilo lá é o negro. Então ele está dizendo quem pode e quem não pode. Essa estética e essa partilha, ela tem se desenvolvido realmente, de fato, na música brasileira, no sentido de que, por exemplo, se brancos, vamos dizer, né, se utilizam de estéticas, símbolos, né, negros, hoje mesmo eclodiu uma polêmica quanto a isso, né? Se brancos se utilizam, eles são necessariamente acusados de fazer apropriação cultural. Então há uma ética ali, há uma ética forte ali estabelecida, e essa ética está na própria temática, na própria letra da música. Da mesma forma, daí quando se desenvolve essa prática de fabulação, por essa indiscernibilidade entre uma coisa e outra, ela recorre diretamente ao regime estético, nesse modo de tipo sempre estar colocando em contexto coisas num contexto que não necessariamente faziam parte. Por exemplo, assim, na curadoria de festivais, se tu pegar 10 anos atrás, não tinha essa história da representatividade. Felizmente hoje tem, entendeu? Mas não, ou seja, então a estética musical, ela tem desenvolvido uma fabulação com efeitos reais no mundo, né? É mais ou menos assim que tô. Mas daí poderia falar de outros, né? Por exemplo, a ação, por exemplo, do Baiana System, de trazer o Ijexá, de trazer o Arrocha para outras estéticas, e o Arrocha sendo a estética mais brega possível, considerada, né? E daí o Baiana System fazer uma espécie de hype, ou transformar essa estética em cult, é uma prática decolonial nessa medida, e que só é possível por estar sendo estabelecida nesse regime aí estético, né? Então a ética da inclusão do não artístico aqui funcionando ali. Mas daí o que eu tenho considerado, no fim das contas, é que esse regime que eu tenho chamado de pós-digital, ele não pode ser
classificado, colocado inteiro dentro desses regimes que o Rancière colocou, né? Então é por isso que eu chamo de pragmática, né? Ele vai cada vez se utilizando de um regime para produzir uma espécie aí de futuro por vir. Bom, queria primeiro perguntar para a Carol, acho que tem mais uma pergunta mesmo, né? Que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais esse lugar dos engenheiros do Havaí. A gente poderia talvez estender ao Nenhum de Nós dentro do rock gaúcho, porque é uma banda que o tempo inteiro ela entra e sai, digamos assim, no sentido que assim, né, eu fui uma pessoa que acompanhou o rock gaúcho virado dos 90 para os 2000 e volta e meia eu me pegava com isso de que e até concordava, né, com o argumento de que Engenheiros do Havaí não seria rock gaúcho, né? E uma chave, eu acho que é que você dá, que é da estética da chinelagem e da sonoridade de garagem, uma coisa que o Engenheiros do Havaí não é chinelagem, né? Muito pelo contrário, o Engenheiros do Havaí é uma banda séria, né? Poética, né? Inclusive, letras profundas, né? Bem escritas, né? Então, me parece que se existe esse lugar controverso dos Engenheiros do Havaí, tem algo da sonoridade do que se chama de rock gaúcho, né, que opera essa entrada e saída, essa controvérsia em torno dos Engenheiros do Havaí dentro do rock gaúcho, né? O que novamente aponta que o rock gaúcho não é o rock feito no Rio Grande do Sul, né, mas que tem um pouco disso, assim, né, que eu queria que você me falasse. Para o Frank, acho que a questão que você coloca tem muito a ver com várias músicas suas, né? Vou largar a Jovem Guarda, né, e serei mais feliz. Como é que é? Não, mas é nesse sentido mesmo, genial. Né? Elvis na fase decadente é bem melhor que muita gente. Que mais? Mesmo as bandas dos anos 80 sempre estão chegando em nova turnê, né? Assim, algo que essa temática tá indo e voltando aí o tempo inteiro, né? Acho que mas tem a ver com esses ciclos mesmo culturais, né? De inovação, renovação e etc, né? Assim, e para o Mário, só uma coisinha assim, é que me parece que essa lógica da apropriação, né, como estratégia composicional e como forma de pensar, né, a própria música, como a gente estava falando lá na Intercom, o Cássio lembrou aqui, né, é algo que é da própria lógica composicional da música popular, né? Toda música popular é feita, ou a tradição da música popular, ela se coloca dentro dessa coisa da apropriação e da repetição, né? Eu fico pensando muito no caso dos plágios do Led Zeppelin, né? Que é uma maneira descarada e desonesta, mas de explicitar isso. Eu acho que o Jimmy Page, quando fazia os plágios, ele estava pensando exatamente nessa lógica, e ele estava tentando expor essa lógica, né? De que, quer dizer, o blues é a mesma cadência, sempre, todas as músicas têm as mesmas cadências, os mesmos riffs, os mesmos turnarounds, as mesmas temáticas, né? Então, me parece que eu fico pensando mesmo na utilidade de pensar algo como pós-digital para dizer disso, ou de um regime de escuta estético, ou para pensar nisso, sendo que isso é da própria lógica da produção da música popular, e sempre foi, né? Enfim. Então, vamos lá. Obrigada, Pedro. Achei ótima a tua pergunta. É muito interessante e é muito problemático isso, né? E é meio que uma pergunta pegadinha, porque meio que nem eu sei muito bem. Então, é meio que assim, na verdade, tu pega, né, os engenheiros, eles estavam no Rock Grande do Sul, né? Eles foram selecionados com as outras bandas para fazer parte desse pau de sebo, para mostrar, tá bom, lá em Porto Alegre tem uma cena e essas são as bandas. Assim, nas minhas entrevistas eu ouvi
que desde sempre o Gessinger, o pessoal ali, eles eram meio que, né, eles não frequentavam a cena, eles, né, não circulavam muito. E o Gessinger me disse por e-mail, quando ele não quis me dar entrevista e me mandou o livro, ele falou assim: eu me sinto um peixe fora d'água, eu não circulava com essas pessoas. E é muito curioso que no livro dele ele fala assim: eu não frequentava aquele local onde as bandas tocavam umas para as outras, que é meio que a definição de cena musical, né? Essas pessoas, essas bandas circulando juntas e tal. Então, os engenheiros, assim, eles realmente é muito curioso, porque eu não consigo nem ver meio uma entrada e saída no rock gaúcho de forma alguma, assim, é meio. E, por exemplo, o Arthur da Pieve, que foi o primeiro autor, né, crítico musical e tal, a escrever sobre o B-rock, ele meio que cunhou, daí, assim como tem o rock gaúcho, tem esse B-rock, que cunhou esse termo. No livro dele, os Engenheiros são a única banda do Rio Grande do Sul que ele considera lá como B-rock, sabe? Aí tem o lado B, Rio Grande do Sul, lado B, alguma coisa assim, eu não lembro direito, que daí entra The Fala, Replicantes, daí são, né, outras várias bandas. E também, lembrando, eu conversei com o Arthur da Pieve e eu também, né, conversei com várias bandas, e a Luciana Tomasi, que foi produtora dos Replicantes durante muito tempo, tocou também com os Replicantes, ela fala assim que em questão de letras, por exemplo, são músicas poéticas e tudo, eram letras muito mais bem aceitas por uma classe média, né, na época, assim. Então, no Sudeste, essa ida que nem o Jória Fonseca escreve, cariocas se apaixonam pelos engenheiros, né? Era muito mais fácil se apaixonar pelos engenheiros do que pelos Replicantes mesmo, que tinham letras, né, não se levavam tão a sério, aquela sonoridade suja de garagem. E isso que tu falou, a questão, né, desse som de garagem, na verdade, eu tenho, que é meio que eu estou quase que guardando as 7 chaves, como a Adri sabe, que é um manifesto do rock gaúcho, escrito pelos Replicantes, pelo The Fala e pelo Nenhum de Nós, que foi publicado em 89 na Bis, que fala dessa uma reivindicação pela revagabundização do rock, que tem esse som de garagem, porque as bandas de Porto Alegre têm isso, né? E o Nenhum de Nós, na verdade, naquele primeiro momento ali, porque apesar deles não estarem no Rock Grande do Sul, eles foram contratados pela RCA também. Eles abriram um show do The Fala, o Tonho Meira chegou, acabou produzindo eles foram contratados pela RCA também. Então, mas eles também, né? O Nenhum de Nós escreve sobre amor, né? É muito mais fácil também. Então, foram essas duas bandas que, apesar de, inclusive, usar gaita, né, o Gessinger toca com bombacha e tudo, mas é engraçado que ninguém localiza eles como rock gaúcho em nenhum lugar. Eu estava em Cachoeira, na Bahia, tu ouve tocando, depois eu estava em Recife, tu ouve na rádio Engenheiros do Havaí, e ninguém muito. Ela pode ser uma banda, apesar de trazer alguns sons assim, né, que seriam, né, a gaita e tudo, o Nenhum de Nós também. Ninguém identifica muito como, isso é o rock gaúcho. Nem o Arthur da Pieve, eu achei curioso, porque ele trabalhava isso quando eu falei com ele por Skype. Ele não, essas bandas que vieram do Rio Grande do Sul, uma coisa muito. É muito curioso, porque eles podem ser de qualquer lugar, assim, né? Ana, teus lábios são labirintos, Ana, que atrai. Tipo, sabe, qualquer pessoa, não tem essa coisa tosca, né? Eu particularmente acho que eu uso o termo chinelagem muito, né? O Luiz Augusto Fischer fez o dicionário porto-alegrês, acho que é 2001. Eu acho que o termo deve ser atualizado, assim, porque eu não vejo mais tanto como, né, 18 anos depois, como só, por exemplo, uma coisa pejorativa, chinelão, alguma coisa, né? Acho que tem algumas outras questões, assim, né, que eu acho que a gente tem que atualizar esse termo, tipo, eu mesmo me considero chinelo muitas vezes, assim, e não é como pejorativo, é tipo, tá bom, tá meio despreocupado, é meio tosco, não tem problema, tipo, vai como dá, e não se importa muito com isso, sabe? E que, de fato, não tem nos engenheiros, assim, nem de nós. Não sei se respondi, mas é mais ou menos por aí. Obrigada. Então, boa, Pedro. Gostei aí. É boa até para eu conseguir aqui, talvez, especificar melhor, né? Eu concordo contigo plenamente que a apropriação é uma estratégia bastante referente da música popular, né? A popular brasileira, a popular, a pop, né? Também. E por isso, mas
especificando, eu não quis dizer que a apropriação é um processo, um procedimento da música pós-digital. Inclusive, na minha tese lá, eu não uso apropriação como um dos procedimentos. No meu ver, o que acontece? Por que eu falei de apropriação? Porque na medida em que, me parece que uma das operações é a produção de coleções, certo? No sentido de que, assim, se produz uma coleção específica, que não necessariamente existia antes, né? Mas há uma ética da produção de coleção. A apropriação é um dos fazeres que estão lá dentro, mas ela só se chama apropriação, vamos dizer assim, quando a coleção é vista como de uma maneira errada, no sentido de que, assim, se há uma apropriação de um símbolo tido, por exemplo, como trans por um hétero dentro da música, ela é chamada de apropriação. Agora, se é uma identidade autorizada, vamos dizer, ela não é chamada de apropriação, ainda que seja um método de apropriação, né? Porque a ninguém nada pertence no sentido simbólico, né? Mas a questão, então, que fica, me parece, que se a gente for falar de apropriação, a grande diferença desse momento é que há uma ética da apropriação. Me parece que há uma ética da apropriação, no sentido de que, e essa ética não se refere mais a uma ética capitalística, no sentido de que está roubando uma coisa do outro. É uma ética identitária, representacional, de raça e de gênero, certo? Eu acho, em relação à apropriação, eu acho isso. E daí, só assim para dizer os procedimentos que eu tenho considerado daí então como referentes mesmo, assim como eu considero, né? E daí isso aí tem que ser visto a partir de agora. Os procedimentos são principalmente o atravessamento entre o real e o fictício, né? Ou seja, justamente essa produção de realidade através de uma ficcionalização, isso bem próximo lá, por exemplo, do afrofuturismo, do ancestrofuturismo. A produção de coleções como um outro procedimento, e o terceiro procedimento que eu tenho pontuado, o procedimento da inversão e da produção do avesso. A inversão, nesse sentido, muitas coisas que eram tidas como, vamos dizer assim, isso aqui não tem nada a ver com um critério musical. Esse daí, então, se transforma, vamos dizer assim, num dos principais critérios. Por exemplo, na curadoria de festivais, quando a gente vê acontecer isso que a gente vem acontecendo. Isso é muito massa, porque está mudando tudo, e claro que para a gente compreender essas coisas todas, está sendo difícil. Mas eu só queria comentar, já que estou aqui falando sem parar, do lance da Obscura e como é que eu tenho entendido a parte do rock, né, que o Marcelo tinha pedido para comentar, eu não comentei. Eu tenho entendido assim, o que vem acontecendo? Qual é o espaço, vamos dizer, que ainda é visto como legal, né, massa, autorizado para o hétero branco dentro da cena cultural musical alternativa brasileira. É aquele que consegue se dar conta de que há um problema colonial, político, e daí, bom, o que sobra para ele? Me parece que a única coisa que tem sobrado, daí ele não pode também utilizar outras coisas, não sei, enfim, né? Assim, o artista tem se colocar nesse problema, o que fazer? E daí o lugar que tem sobrado para ele é assumir a identidade do sad boy. E é por isso que tem emergido uma volta muito grande do emo. E se a gente for pegar a principal banda independente brasileira hoje, que é branca e hétero, é o Terno Rei, que é uma banda totalmente sad boy. Da mesma forma, o shoegaze, por exemplo, também é uma estética totalmente relacionada com isso. É uma estética, né, a gente viu o Felipe falando, uma estética da introspecção, uma estética, né, do recolhimento. Não é de ficar assim, muito feliz, não sei o quê, não. É assim, bom, tu sabe que o problema é esse aí e que tu é o problema, então o que te sobra é tipo tu ver isso daí e expressar isso dessa forma. E daí me parece que daí a gente fazendo uma conexão, o rock gaúcho, por exemplo, teve toda se caracterizou como uma estética do deboche, da graça, de
ficar feliz, né, e tal. E daí isso hoje em dia é muito mal visto, ao meu ver, aí dentro da cena cultural independente brasileira. Mas isso aí é o que eu acho. Não, pode ser que seja muito errado. Mas é essa leitura que eu tenho feito, inclusive uma eu estou trabalhando com personagens conceituais na tese, e um deles é o Sad Boy. Peraí, desculpa, é que ele mencionou também umas questões. Deixa eu falar uma coisa rápida sobre esse. Parece que é um universo à parte, né? Nenhum de nós e Engenheiros do Havaí. A gente está discutindo mais questões estéticas em termos de opções de sonoridade, até de figurino, signos, né? Visuais e um pouco da semântica, o jeito, o que eles dizem, de que jeito dizem. E tem um aspecto que eu acho que perpassa assim essa questão do nenhum de nós e o Engenheiros terem se consolidado mais nacionalmente, é que eles sempre, diferentemente desse todo esse balaio ali do rock gaúcho que tem mais a ver com a chinelagem, não entrando no mérito quem é mais ou menos chinelo ou de que jeito chinelo cada um é, né? Eu acho que o Engenheiros e o nenhum de nós consolidaram um nome, uma regularidade de lançamentos fonográficos, porque sempre tiveram uma excelente produção executiva. São bandas que sempre se levaram um pouco mais a sério nesse aspecto mercadológico, né? Relação com Rio-São Paulo, Rede Globo, show com produtor, agenciamento com uma produtora grande. Então, eles soam meio à parte do rock gaúcho um pouco por isso. Eu tenho um ex-aluno nosso da produção fonográfica e que tocou um tempo comigo, que ele hoje toca com Humberto Gessinger. E ele me relata assim o que vem sendo a vida dele, o que foi a vida dele tocando e batalhando em Pelotas, passou aqui pelo curso da Unicinos, fazendo isso, fazendo aquilo, fazia cover do LED, tocava em casamento, pagode, fazia de tudo, né? Atuou um tempo comigo, deu X movimentos também, não diria credibilidades, mas deu X movimentações dele por atuar comigo, e o Humberto o pensou vendo que ele tinha uma habilidade. A realidade dele agora, ele é endorse, ele é patrocinado pela Fender, pelos pedais Furman, pelos violões e bandolins Rossini, placas de áudio, porque o Humberto tem justamente isso que eu estava dizendo, ele tem um trabalho consolidado na indústria fonográfica, por mais que ela esteja hoje diferente, ela existe ainda, então ele toca com uma frequência em lugares, em todas as regiões do país, para 10 mil, 15 mil pessoas, enfim, por aí vai. Então, só para fazer esse comentário do um porquê do Engenheiros do Havaí, nenhum de nós, seguirem de uma maneira ou outra super firmes no mercado e o quanto eles, em alguma medida, não têm identidade com o restante do rock gaúcho, muito bem estudado e pesquisado pela Carol aqui. Sobre as minhas músicas, aquilo de dizer vou largar o Jovem Guarda, seria mais feliz, Elvis na fase decadente, eu acho que letra de música tem que, por mais que tu tem que acreditar, né, em determinada escrita, determinada produção textual, por mais que às vezes pareça, isso aqui tá brega, isso aqui tá piega, tu tem que acreditar, tem que fazer aquilo acreditando, e cada uma dessas expressões de uma letra tem uma razão de ser muito maior assim do que parece, né? No caso do Vou Largar o Jovem Guarda, só vou explicar uma daí, para não me enrolar aqui. O Júlio Reni jogava sinuca com um amigo, e o Júlio Reni disse essa frase para esse amigo lá: o problema do Frank é que ele não larga a Jovem Guarda. E aquilo me incomodou do mesmo modo que eu li ali, deixa o rock gaúcho, aquilo me incomodou de um jeito tipo, muito preocupado que eu tô em me manter Jovem Guarda, ou, né, tô a fim de fazer e vou fazer o que eu tenho vontade, né? E daí eu brinquei na letra, né? Vou largar a Jovem Guarda e serei mais feliz. Vou largar a Jovem Guarda por todo o país. Daí eu fico fazendo. Então eu acho que a letra de música ela fica aberta, por mais que o autor esteja dizendo X coisa com um tal discurso ali direto, né? O jeito como cada um vai interpretar é totalmente. Então, meu trabalho dialogou muito com o Jovem Guarda, mas eu tentando reprocessar isso, né? Regurgitar Jovem Guarda com outras coisas, né? Então eu acho isso, acho que a letra de música ela serve bastante para isso também, para tu trazer uns toques culturais, assim, umas reflexões,
umas provocações, né? Tá, era isso. Desculpa, Adriana. Não, na verdade, muita coisa essa mesa aqui para pensar, né? Aí eu tenho uma pergunta para o Cássio e aí um comentário para o Frank e uma outra provocação para o Mário. Para o Cássio, eu fico pensando o seguinte, eu vi que depois, né, obviamente tu não teve tempo de falar sobre isso, aparece a questão do rap e tal, porque eu fiquei pensando assim, por que dessa escolha, né, de uma música tão canônica como a Nona Sinfonia, para tu fazer análise nos blogs, enfim, como é que tu está vendo isso, essa operacionalização metodologicamente? Para o Mário, eu fico pensando o seguinte, acho interessante essa tua proposta, eu sou um pouco avessa a essas questões pós isso, pós aquilo, né? Às vezes é meio complicado a gente trabalhar nessas terminologias, mas, enfim, entendo essa tua proposição em relação, né, a esses regimes, enfim, e como isso se dá no empírico, né, nessas práticas de curadoria, etc., mas fico pensando se não parece que tu está colocando um peso excessivo nisso que está acontecendo agora, como se, assim, né, é uma leitura que minha, sem ler o texto, enfim, como se nada disso tivesse sido feito antes. Aí, por exemplo, o papel de, por exemplo, Secos e Molhados, de outras... outros artistas que transitavam nessas fronteiras em momentos anteriores, né? Se não há um certo apagamento, e agora é assim, né? Então, por exemplo, eu sempre fui fã do Boy George e o que eu vejo agora é muito desdobramento disso, claro, com outras camadas aí, né? Então, me parece às vezes muito geracional de esquecer e apagar determinados artistas, determinados movimentos. E isso até que essa tua hipótese que tu formulou aqui, né, do sad boy, eu vou voltar um pouco, porque a minha fala vai falar de uma cena que está totalmente obscura e apagada, e vai voltar à Casa Obscura também. E aí só um comentário que, quando eu cheguei na Casa Obscura, eu vi essa frase, eu tirei uma foto correndo e mandei para a Carol, foi a primeira coisa que eu fiz, porque também me causou esse mesmo estranhamento, essa coisa, mas ao mesmo tempo eu entendi, eu estava também, né, com alguém que é paulista, que é o meu marido, que veio da cena de São Paulo, então assim ficamos tentando fazer esse entendimento, né, e é interessante isso, né, como há esses reprocessamentos disso, se talvez mesmo essa ideia, né, dessa, abre aspas, morte, também não seja um deboche que, de certa forma, é herdeiro disso, então não consegue fugir disso. Seria isso, assim, e com a Carol dialogo depois, então, é isso. Eu começo, né? Adri, Bom, eu optei por começar pela Nona, porque seria provavelmente o material que eu mais teria diversidade de relatos, de expressões e de traduções de escuta, né? Que a Nona tem mais de 200, chegando nos 200 anos, né? Então tem muita coisa a se encontrar. Só que a delimitação do corpus ali, que ainda não é definitiva, mas a ideia é justamente chegar numa multiplicidade nas escutas as mais distintas possíveis, assim, para trabalhar com comparações, sabe? E eu acho que com isso é uma coisa que eu estou começando a achar que pode ser um insight, assim, é que talvez os modos de escuta sejam mais diferentes do que as próprias músicas, sabe? A gente pensa, porque não é raro a gente ouvir comparações do tipo Paganini é um pseudo-metaleiro, né? Um proto-metaleiro, esse tipo de coisa, assim, Schoenberg é noise music. Realmente, se tu vai na materialidade da música, na linguagem musical, existem essas ressonâncias, enquanto que a escuta de um Paganini e a escuta do metal são completamente diferentes. Aí, quanto à metodologia, eu estou com essas meio que duas frentes, assim, eu tô, com essa metodologia experimental que eu apresentei, em termos de territórios de escuta, os relatos de escuta dentro desses territórios e os parâmetros de escuta que eu consigo identificar dentro de cada um deles. E numa outra frente, uma metodologia semiótica mais tradicional, persiana, que eu estou pensando aí, territórios enquanto materialidades de comunicação, daí os acontecimentos, que seriam esses relatos de escutas, mas principalmente a questão do hábito. Hábito nesse sentido semiótico, não assim das práticas, de como
se escuta, mas um pouco como aquele exemplo que eu trouxe, por isso que eu quis trazer, sabe? Beethoven hoje é incontestável, assim, se eu falar mal de Beethoven como eu poderia falar, eu vou ser considerado ignorante, mas isso se estabeleceu em determinado momento. E se tu faz a análise diacrônica, tu consegue ver, né, que certos comentários ficaram meio que no lixo da história, assim, né, o cara que disse que aquilo não prestava. Então são essas duas tentativas, assim. Bom, enquanto o Frank vai voltando, valeu, Adri. Obrigado mesmo pela consideração, pela pergunta. Eu acho que, primeiro, em relação à terminologia, não é minha, né? Tipo, tem um campo aí se estabelecendo, assim. O termo foi criado em 2002 por um músico teórico, Kim Cascone. Ele, para falar, ele estava vendo a emergência da música glitch, né? Então ele estava vendo ali essa ética da inclusão, do erro na música, né? E daí depois se desenvolveu ali principalmente pelo vários teóricos, e daí teve uma edição do Transmediale, aquele, né, o Festival de Artes e Pesquisa lá de Berlim, que daí era para estudar o pós-digital. Então eu tenho ido nessa direção aí e tenho tentado daí fazer uma leitura mais relacionada com as coisas aqui que eu estou estudando, né, edição de semiótica ali também e tal. E daí sobre essa questão do apagamento, talvez, como é que eu comecei a fazer essa leitura, né? Eu comecei fazendo essa leitura pensando que o que vinha acontecendo agora era uma espécie de nova Tropicália, assim, ou Neotropicália, e daí eu justamente relacionava bastante com né, o pessoal da Tropicália, às vezes comentava um pouco sobre os Secos e Molhados também e tal, mas daí foi quase assim um posicionamento de tentar ir para uma outra abordagem, porque ficava muito difícil eu ficar falando assim quais eram as coisas específicas, porque sempre remetia na conversa, né, na discussão, tá, mas isso daí é Tropicália, tá, mas isso daí não tem nada de diferente. E daí, na minha opinião, assim, o que acontece hoje, ainda que os Secos e Molhados, por exemplo, né, tenha operado nessa fronteira, não quer dizer que o que acontece hoje é uma repetição daquele momento, na medida em que há toda uma condição política, social bem específica hoje, né? As ferramentas são outras, né? E me parece que não é mais, não é uma coisa isolada que está acontecendo, é um lance assim, né, que o próprio pós-digital é uma questão que vem sendo trabalhada por diversos pesquisadores de vários países e tal, e me parece que essa volta, vamos dizer assim, ao procedimento da coleção, né, como procedimento da onde que vai se constituindo toda essa ética e tal. Essa volta ela é muito relacionada com a lógica da internet. Essa também é o posicionamento do pessoal do pós-digital. A pergunta é ver como o digital tem eclodido, né, em estéticas, teorias para fora do digital, né? Então, me parece meio que isso, e daí eu acho que a preocupação, por exemplo, de uma Tropicália estava preocupada em produzir dizer o que era um Brasil, né? E aqui também há mas não é o Brasil que se vive, é o Brasil que vem, né? Então acho que também essa entrada dessa preocupação futurológica, assim, vamos dizer, né, é uma coisa que vem acontecendo muito, e ela tem se desdobrado de diferentes formas, como por exemplo, né, o Franco Berardi escreve, né, agora aquele livro sobre o futuro, relaciona o futurismo, e me parece que há uma espécie de futurismo estabelecido quando em algumas estéticas aceleracionistas, mas não são o caso dessas estéticas, elas não são aceleracionistas. Por isso, me parece que a gente precisa especificar elas, né? Como, por exemplo, assim, me parece que se fosse num futurismo puro, o que se estaria
elogiando é uma mudança para tudo quanto que é lado, e daí a gente ia chegar lá no elogio da guerra. Mas daqui, essa fortificação ética do fazer, qual é uma ética da produção, uma ética da fruição, uma ética da curadoria e tal, eu acho que essa é a principal diferença que se coloca em relação a um futurismo, né? Por isso um ancestrofuturismo, um afrofuturismo. É isso, então voltamos em meia horinha, né, para o pessoal que estiver no streaming, né? São 4h03, né? 4h30, então. Intervalinho.